Mas agora digamos que esse meu intervalo que eu copiei, eu não quero que ele vá sempre para essa minha linha 28. Eu quero que ele vá para a minha última linha da minha tabela. Como que a gente faz isso? Bem, da maneira que a gente gravou a macro anteriormente, ele vai fazer somente isso. Ele vai colocar sempre na nossa linha 28, porque essa é uma referência absoluta que ele está utilizando. Porém, uma coisa que a gente pode fazer é virmos aqui em cima e gravarmos uma macro relativa. Como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, eu vou fazer com que ele selecione sempre esse valor aqui, ou seja, essa minha parte vai ser fixa. E outra parte, que vai ser onde que ele vai colar esses meus dados, vai ser relativa. Você já vai entender como que isso funciona. Então, primeiro de tudo, eu vou vir aqui, vou gravar mais uma macro, e vou colocar aqui relativa, o nome dela, e aperto Enter. Primeiro de tudo, eu vou selecionar o que eu quero que sempre seja colado na minha última linha, e vou apertar Ctrl C. Depois disso, eu vou vir aqui em usar referências relativas, vou clicar aqui na minha primeira célula, vou apertar Ctrl e seta para baixo. O Excel já navegou para a última linha dessa minha tabela, porém como eu quero adicionar uma nova, então eu vou ter que apertar com a seta do teclado aqui para baixo, para que ele vá para uma depois dela. Então eu venho, aperto Ctrl V, e eu coloquei esse meu valor aqui. Lembre, você tem que utilizar as referências relativas para que ele faça isso. Por quê? A próxima vez que você fizer exatamente isso, e agora toda vez que eu vier aqui e executar essa minha macro relativa, ele vai colocar aqui embaixo. E por que isso funciona? Bem, o Excel vai verificar qual que é a célula que vai estar selecionada quando você fizer aquele atalho de Ctrl, seta para baixo e apertar novamente. Ou seja, ele não vai pegar apenas um destino fixo e colocar sempre lá a sua informação. Ele vai colocar sempre para essa sua última linha. Nesse caso, a gente pode vir aqui em cima, executar ela novamente, e a gente vê que a gente não tem um limite, digamos assim, de vezes que você pode fazer isso. E como eu finalizei a minha macro selecionando essa minha célula aqui de cima, o Excel seleciona essa minha linha aqui. Por quê? Quando eu fiz aquela minha macro e cliquei aqui em cima em referência, a gente tem um número de linhas que o Excel contabilizou de distância para saber qual célula que ele ia selecionar. Ou seja, baseado no cálculo que antes eu estava, por exemplo, na linha 30, eu cliquei aqui em cima, nessa minha linha 1, eu tenho um número de linhas de distância. E toda vez que eu utilizar essa macro novamente, ele vai contabilizar a mesma quantidade de linhas e selecionar. É diferente do que se eu tivesse utilizado uma referência absoluta clicando nesse A1, ou seja, ele sempre selecionaria o A1. As referências relativas são muito utilizadas quando você não tem um destino fixo, porém você quer colocar uma funcionalidade nessa sua planilha, como é o caso que a gente utilizou aqui repetindo várias vezes esse valor.